professora Mainara, eu me chamo Nívia, eu curso Direito na Faculdade de Artes do Pode São do Bonfim e nesse semestre estamos fazendo o Código Currículo de Português e Línguas. Gostaria de agradecê-la por ter aceitado o nosso convite para participar dessa entrevista. É um prazer tê-la conosco hoje. Nossa, eu que agradeço. Obrigada pelas palavras e eu agradeço também pelo convite. Para iniciar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre sua trajetória de vida como mulher negra, professora e intérprete de Libras. Então, a minha trajetória de vida misturada com a minha trajetória acadêmica, porque eu acho que a vida acadêmica, para que ela faça sentido, tem que se misturar com a nossa vida pessoal. E eu sou formada em letras, porque eu sempre achei que por meio da palavra a gente caminha por vários lugares e eu gostava de caminhar por vários lugares. E escolhi ser professora muito por influência da minha mãe, que eu via ela ensinando os alunos em casa, ela dava banca, mas também porque eu acredito que o ato de ensinar e também receber esse ensinamento dos alunos é uma das coisas mais bonitas que se tem, né? Aprender, ensinar e aprender junto. Então, como eu sempre tive esse apego à palavra, eu escolhi fazer letras em língua portuguesa, gostava muito de ler também. E depois, seguindo essa lógica de que a vida tem que estar implicada, a sua pesquisa e a sua trajetória profissional, eu escolhi pesquisar sobre Libras, porque eu estava imersa nesse mundo ali em algum momento da minha vida. E aí eu fiz a pós-graduação em Libras, depois eu logo engatei no mestrado em Educação e Diversidade, porque essa questão da diferença, trabalhar com aquilo que é sempre desviante ou dissidente, aquilo que não que está fora do padrão, sempre me chama muita atenção, porque eu estou fora do padrão, né? Como uma mulher e como uma mulher negra, principalmente, como interiorana, como pessoa de classe baixa. Então, eu dentro desse lugar desviante escolho pesquisar sobre coisas desviantes também. E aí eu fiz um mestrado em Educação e Diversidade e logo estou finalizando agora, finalizei na verdade, né, uma pós-graduação em Raça, Gênero e Sexualidade. Tudo isso porque implica com a minha vida pessoal, trajetória de vida e pelas questões que me atravessam também, né, de raça, de gênero e de sexualidade. E a questão da surdez veio por uma implicação mesmo profissional e que eu exercia na época muito essa questão da Libras. Obrigada por nos falar um pouco sobre sua história. É realmente inspiradora sua jornada e conquistas. Agora eu gostaria que você falasse um pouco sobre preconceito linguístico. Então, preconceito linguístico foi um assunto que eu vi no ensino médio, surpreendentemente, né? E quando eu bati o olho nesse conceito, eu falei, eu quero estudar sobre isso, porque eu estava muito imersa na língua, sempre gostei da palavra. E o preconceito linguístico, ele implica também um estudo social, porque ele está diretamente ligado à cultura, à identidade e à classe, a quem fala essa língua. Então, o preconceito linguístico, muito provavelmente, ele vai estar ligado a uma determinada classe social, a um determinado tipo de pessoa, que são as pessoas negras e são as pessoas pobres, né? Então, o preconceito linguístico que está dentro do ramo da sociolinguística, ele é mais destinado a esse tipo de pessoa, né? Esse grupo das minorias. Tudo aquilo que for proferido por essas pessoas, por uma questão social e histórica, ela vai ser estigmatizada. Então, preconceito linguístico é isso, né? E eu acho que a gente tem que avançar cada vez mais, porque assim tem há muito tempo essa discussão, mas ele nunca deixa de existir, né? E acho que o preconceito linguístico ele limita a diversidade linguística que a gente tem, porque existem várias formas de falar, várias formas de se expressar. Eu acho que esse preconceito ele faz com que a gente deixe de ver a diversidade e a riqueza linguística que a gente tem. Sim, é realmente importante falar sobre preconceito linguístico e como mexe com a vida de muitas pessoas de diferentes formas. Gostaria que você falasse agora um pouco sobre racismo linguístico, quando a gente fala alguns termos que pra gente são inofensivos, mas de certa forma são racistas, né? É isso, e geralmente quem fala que o racismo linguístico é mimimi são as pessoas que não são atingidas por eles.
e não vão ser atingidas nunca. Então, palavras como denegrir, palavras como criado mudo, essas palavras que a gente acha que, ai, pelo amor de Deus, isso aí não vai afetar em nada, não afeta a vida de quem não passa pelo racismo, porque são termos que remetem à questão da inferioridade ou à questão daquilo que é ruim. Tudo aquilo que é ruim tá ligado a essa coisa da negritude, do preto. Então, denegrir é um termo pejorativo. Ah, você está denegrindo a minha imagem, ou seja, estou colocando a cor negra na sua imagem. Então, é como se eu estivesse colocando uma coisa ruim. Então, associar o negro, a pessoa negra, as pessoas negras, a estas palavras assim, é considerar e fortalecer ainda mais esse racismo, porque já existe e essas palavras elas dão impulso para que isso continue acontecendo. Realmente, como você falou, para muitas pessoas não é nada. Uhum. E só sente mesmo quem é negro, né? Exato. E enquanto educadora, quais são os principais desafios enfrentados para levar uma educação inclusiva e acessível para pessoas surdas e outras minorias linguísticas dentro da sala de aula? Essa pergunta ela é extensa, vida uma pesquisa, porque eu sou professora. Atualmente eu estou trabalhando na comunidade quilombola. Então a gente tem aí um atravessamento de raça, de gênero também, tem um atravessamento linguístico, identitário e a questão da surdez, que é o atravessamento da deficiência. Tudo isso aplicado ao ensino da língua é muito complexo, porque eu chego no território e eles têm um tipo de fala, eles falam de uma certa maneira. E eu estou lá, todo mundo acredita que o professor de português está lá para ensinar uma gramática culta, uma gramática normativa. Então, a minha preocupação é sempre colocar eles dentro do contexto histórico da nossa língua. Eu sempre começo falando da colonização, de 1500, de quantas línguas nós tínhamos, milhares de línguas, nós tínhamos mais de 5 milhões de pessoas indígenas aqui no Brasil. Então, se aqui existia 5 milhões de populações, de pessoas, né, existia uma língua, e cadê essa língua? Então, eu sempre começo chocando com essa fala, né? E por que essa língua morreu? A língua só morre quando o falante morre. E aí vem a questão social histórica, né, dos povos indígenas que foram dizimados e com eles também as suas línguas, mas que resistem até hoje, né? Muito pouco, mas ainda resiste. E aí começa falando, já pararam para pensar que o nome da nossa língua não é língua brasileira, mas língua portuguesa, porque é uma língua colonizada. E aí tudo que eu vou ensinar, e aí eu falo, né, tudo que eu vou ensinar a partir daqui relacionada à gramática, à norma culta, ela está muito ancorada a um português que é europeu. Por isso que eles têm muita dificuldade de estudar gramática, de entender gramática, porque ela está ramificada a uma gramática que não é nossa, ela está ramificada a uma gramática que é europeia. É muito difícil a gente compreender o acraseado, muito difícil a gente compreender a segunda pessoa do singular, né? Porque a gente não utiliza. E aí eu sempre começo falando sobre esse contexto histórico. Eu acho que é importante dizer sobre essa invasão que houve no Brasil e essa tomada da nossa língua, né? Eu falo, inclusive a gente está falando tupi-guarani. E aí eles dão risada, mas não é nada humorístico, na verdade é trágico, né? Eles falam, professora, a senhora é muito radical. E eu costumo dizer que a vida ao vivo foi muito pior do que o que eu falo. Então, eu acho que o desafio é esse. E tem uma intelectual chamada Lélia Gonzalez, que ela traz um conceito chamado pretuguês. O que é o pretuguês? É essas falas que a gente tenta corrigir das pessoas que falam problema, flamengo. Tem um texto dela que ela fala, as pessoas não conseguem perceber que esse R que as pessoas negras, que as pessoas de populações de baixa renda estão falando, é uma marca de um idioma africano. Então, você querer tirar isso é negar as raízes linguísticas africanas que a gente tem. E aí ela fala que, na verdade, ignorantes são essas pessoas que não percebem isso e que a gente está falando um português. Então, toda vez que a gente fala uma coisa que para a sociedade é um erro, na verdade, a gente está tentando ali retomar aquilo que é de nossa origem, que é uma mistura de línguas indígenas com línguas africanas e línguas europeias. E aí essa mistura desse português brasileiro que muitas vezes é corrigido em detrimento dessa gramática europeia que as pessoas querem que a gente fale, né?
E aí eu digo que é importante a gente também aprender a norma culta, porque em determinados ambientes a gente vai ter que trabalhar, né? Vão cobrar de nós. Mas não silenciar aquilo que a gente tem como origem, que é a nossa língua natural. Sim, em relação a essas questões linguísticas, realmente tem seus desafios para promover essa educação inclusiva, né? E, na sua opinião, quais são as políticas públicas e educacionais que o Brasil ainda tem que enfrentar para promover uma inclusão e combater o preconceito linguístico? Olha, a nossa legislação, contando de 30 anos de legislação que a gente tem sobre a educação inclusiva, 30 anos e um pouquinho mais, é uma legislação muito boa. É uma legislação muito boa que não nos falta garantias de acesso às pessoas com deficiência nos espaços, tanto educacionais como não educacionais. Não falta. O que falta mesmo é o engajamento da população nisso. E eu acho que o que falta é a gente reconhecer isso desde cedo. Então, talvez uma legislação que reconheça a importância de trabalhar esses assuntos desde a educação infantil, para vir de base, né? Porque a gente tem educação continuada aí muitas atualmente, né, batendo na nossa porta. Quer fazer uma formação em educação inclusiva? Pois hoje não tem mais essa dificuldade que a gente tinha antes, então tem muita formação. Mas talvez essa barreira que a gente tem de atitude não tenha sido construída muito cedo. E aí, as pessoas que já têm uma mente mais amadurecida, é muito difícil inculcar esse conhecimento e essa importância da educação inclusiva. Então, eu acho que talvez começar essa educação e falar sobre essas questões o mais cedo que nós pudermos, em uma legislação que garanta, por exemplo, o ensino disso na educação infantil, inserir disciplinas, por exemplo, agora tem esse novo ensino médio que inseriu algumas disciplinas que para mim não faz sentido como professora. Talvez inserir uma disciplina que falasse sobre a educação inclusiva, né? Que chamasse a atenção dos alunos, eu acho que isso seria uma política pública bem favorável, principalmente dentro dos espaços educacionais e profissionais. Acho que toda empresa pública, privada, deveria ter uma política de inclusão dentro dela também, ou então, pelo menos, seguir a legislação, né? Porque a legislação ela garante que essas pessoas têm que acessar esses lugares, tem a política de cotas também para pessoas com deficiência. O problema é que não tem fiscalização, e muitas empresas não cumprem isso, né? E por fim, a senhora queria deixar algum recado para as pessoas que estão nos assistindo? Assim, estudem, estudem, porque eu acho que o estudo é a base de tudo e quando a gente não conhece alguma coisa, a gente tem um preconceito. A gente só deixa de ter preconceito, que é um conceito preconcebido, quando a gente conhece. Então, eu acho que conhecer as coisas antes de estar falando, conhecer as coisas para estabelecer um juízo de valor, eu acho que é fundamental. E falando sobre a surdez, né? Acho que eu falei pouco sobre a surdez, falei mais sobre essa questão racial mesmo. As pessoas surdas têm uma dupla dificuldade, né? Aliás, tem milhões de dificuldades, mas falando da questão linguística, tem a dificuldade de aprender a Libras, porque as pessoas elas não nascem sabendo a sua língua. Por que elas têm mais dificuldade de aprender a Libras? Porque o seu contexto familiar muitas vezes fala a língua portuguesa. E elas não têm essa interação com outras pessoas surdas para aprender a sua língua naturalmente. Então, elas demoram, aprendem. Assim, as pessoas surdas que mais aprendem rápido é com 5 anos, isso é já tardio. Ninguém aprende a falar com 5 anos. Aprende com 1 ano, 2 anos, eu estou proferindo algumas palavras. Então, as pessoas surdas, elas aprendem muito tardiamente a sua língua, essa é a primeira dificuldade. E a segunda dificuldade linguística é o aprendizado da língua portuguesa, né? Porque quando eles aprendem a sua língua, agora tem que aprender a nossa língua majoritária, que é a língua portuguesa. E dentro da escola, às vezes a escola não está preparada, não tem um intérprete de Libras, não tem um professor de Libras, o professor regular, né, também não sabe Libras, então essas dificuldades linguísticas são muito fortes dentro desse contexto, essa dupla dificuldade, né, de aprender a sua língua e aprender a segunda língua, que é a nossa língua portuguesa. Acho que é uma força-tarefa aí colaborativa. O professor não consegue fazer isso sozinho. A instituição ela tem que sempre trabalhar de maneira colaborativa. O professor, gestão, os mediadores, todo o corpo escolar deve estar engajado no ensino da língua portuguesa para surdos.
Então chegamos ao fim de uma entrevista muito interessante e esclarecedora. Gostaria de agradecê-la por estar aqui conosco hoje. Desejamos muito sucesso e que sua história leve outras pessoas a promover a inclusão. E muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. É isso, gente.